E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente, o Henry Bugalho publicou um vídeo onde ele faz um react do trecho de uma live do Luigi. E nesse trecho, o Luigi está reclamando que a esquerda está muito antipetista, que a esquerda está parecendo até bolsonarista na hora de criticar o PT. E aí o Henry Bugalho, que já tinha feito outros vídeos uns dias atrás a respeito de assuntos parecidos, né? Ele reagiu lá à pergunta que o Jones Manuel fez pro Haddad no podcast Três Irmãos. Então ele já está tratando desse tema tem um tempo e agora ele veio fazendo essa reação, reafirmando essas falas. E aí, três coisas me chamaram a atenção nesse vídeo dele, tá? Eu quero tratar sobre elas. A primeira é essa noção de que qualquer crítica ao PT é, por si só, antipetista. Eu discordo dessa análise. Eu não acho que criticar o PT necessariamente faz você ser uma pessoa que é anti-Lula, que é anti-PT. Eu acho que criticar o governo vigente é uma coisa coerente a se fazer na medida em que esse governo merece críticas. Então esse é o primeiro ponto. Nem toda crítica ao PT se configura como antipetismo. E aí ele parte de uma noção como se todo crítico do PT, ou pelo menos essa parte da esquerda que critica mais o PT, que está ali ligada à esquerda mais radical, né? Os comunistas, com quem o Henry Bugalho tem uma treta há muito tempo, né? Mas também entra nesse balaio nós que somos trabalhistas, né? Inclusive o próprio Tammy, num trecho que eu vi dele, ele disse que ele sim é antipetista. Tá? O Tammy se considera antipetista, mas ainda assim, críticas ao governo não necessariamente são antipetismo, beleza? E aí ele trata a noção de que essa esquerda que tem criticado o governo, como por exemplo Jones Manuel, eles fazem a crítica pela crítica só para ser oposição. Como se não houvesse, na realidade material, motivos para criticar o governo. Que essas críticas elas não são baseadas na realidade, mas como se toda crítica ao PT, todo antipetismo fosse sempre uma coisa que vem daqueles que querem ser oposição ao governo de uma maneira ou de outra. Porque, segundo o próprio Henry, ser oposição ao governo que está no poder é muito fácil, né? Bem ele diga isso, já que o canal dele explodiu justamente por conta da sua oposição ao bolsonarismo, tá? Porque, para quem não sabe, o Henry, ele é escritor e antes dele ter esse canal popular sobre política, ele tinha um canal onde ele fazia vlog de escritor. E eu sei disso porque eu comecei a acompanhar o canal dele lá em 2017, quando o canal dele era minúsculo. Porque eu também sou escritor, eu estava começando a produzir conteúdo, e aí eu passei a acompanhar o canal dele porque eu estava procurando por criadores de conteúdo que tratassem sobre vida de escrita, que tratassem sobre literatura, e o Henry fazia isso. Até que o Bolsonaro se elegeu, ele começou a virar um opositor ferrenho ao governo, e o canal dele explodiu por conta disso. Inclusive, se vocês pegarem os vídeos mais vistos dele, você vai ver que os vídeos mais vistos são justamente os vídeos onde ele está criticando o Bolsonaro. Só que depois que o Bolsonaro saiu do poder e o PT entrou, aí ele perdeu esse espaço favorável de fazer crítica, já que ele não perde mais tempo fazendo nenhuma crítica incisiva ao governo Lula, porque, segundo ele, a gente voltou à normalidade política, tá? Todo esse papo do Henry Bugalho a respeito de crítica ao governo Lula, ele é despolitizante. Ele parte de uma noção despolitizante da realidade. E eu provo, por exemplo, no vídeo dele, onde ele faz uma análise da pergunta que o Jones Manuel fez para o Haddad. Então ele fala sobre a pergunta e fala sobre a resposta do Haddad. No próprio vídeo ele diz assim, veja só, eu não estudo sobre essas questões de privatização, portanto, eu não vou fazer aqui uma análise a respeito do conteúdo prático da resposta do Jones. Mas ainda assim, ele se propõe a fazer uma análise da pergunta e da resposta, ignorando completamente o conteúdo e puxando a sardinha pro Fernando Haddad, dizendo, porque o Fernando Haddad, olha só como ele consegue responder bem a pergunta do Jones, porque o Fernando Haddad, ele tem tanto a teoria quanto a vida prática da política, né? E aí ele pega todas essas críticas que se faz ao PT,
que ele chama de antipetismo, e diz assim, veja só, essas pessoas que criticam o PT, essas pessoas, elas não sabem o que é fazer a política real. E isso é uma falácia, tá? E me admira o cara que faz livros sobre debate para falar de falácia, meteu uma dessa. Porque você não precisa ter atuação prática política para poder criticar o que está errado no PT. Inclusive, se for isso a questão, a gente puxa aqui o Ciro Gomes, pô. O Ciro Gomes, ele faz críticas que eu acho que são muito apropriadas ao petismo, ele é tratado como antipetista, e aí você vai me dizer que Ciro Gomes não tem tanto a teoria quanto a prática política ao favor dele? O cara foi governador, o cara foi ministro, o que ele mais sabe sobre a política, ele aprendeu vivenciando ela no dia a dia. E ele faz uma série de críticas ao PT. Ou as críticas dele também são vazias? Inclusive, as críticas do Ciro Gomes e as críticas do Jones Manoel são muito parecidas. Não é à toa que muita gente diz que o Jones Manoel copia o Ciro Gomes no seu discurso. Porque o Ciro Gomes faz críticas à política econômica, por exemplo, do PT, que são críticas válidas, que são críticas que o próprio Jones também faz e que são críticas que eu também faço. Então, toda a crítica hoje ao PT, ou grande parte da crítica ao PT que a esquerda faz, e que é tratada como antipetista, é uma crítica que está baseada na própria conduta do governo. A política econômica do governo Lula e do governo do Bolsonaro são iguais. Não tem quase nada de diferença entre uma coisa e outra. A condução de política monetária é igual, a condução de política fiscal é igual. Não é à toa que meses atrás o próprio Paulo Guedes fez elogios ao Fernando Haddad. Porque o Fernando Haddad tem a cabeça econômica do Paulo Guedes. Aí vai falar assim, não, quando chama o Fernando Haddad de neoliberal, é só porque quer descredibilizar o Fernando Haddad. E aí, como ele joga fora todo o conteúdo prático da crítica, fica muito fácil para ele chegar e falar esse monte de abobrinha. Porra, ele falou que não estuda sobre privatização, não sabe absolutamente nada sobre processo econômico. E aí ele vem dizer que as críticas ao PT são pura birra? Desculpa, isso é medíocre. Isso é absolutamente medíocre. Porque se você não domina o tema, se você não domina um determinado conteúdo, como é que você se dispõe a fazer vídeo fazendo análise sobre isso? Ah não, veja bem, eu não sei nada sobre o teor disso, mas mesmo assim eu vou fazer um vídeo, e mesmo assim eu vou fazer um vídeo onde eu bato em quem critica o Lula, em quem critica o PT, e vou defender o PT e falar, não, veja só, eles estão fazendo o melhor que podem. Né? E que bom que eles estão lá, porque pelo menos a gente tirou o Bolsonaro. Então parece que o cara tá na narrativa lá de 2022 ainda. E é por isso que eu digo que é despolitizante. Porque o conteúdo prático da política do Bolsonaro, o conteúdo prático da política do PT é muito parecido. Porque a política no Brasil, ela vem sendo parecida desde os anos 90. E aí entra outro ponto da discussão. Ele diz que quando se classifica o governo Lula como neoliberal, é só para descredibilizar o governo, como se chamar de neoliberal fosse sempre apenas um xingamento pejorativo que não diz respeito à realidade. E aí ele fala a mesma coisa para o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele diz que a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan eram sim neoliberais. Ou seja, Margaret Thatcher e Ronald Reagan eram neoliberais, mas o Fernando Henrique Cardoso não era. E aí pensa aqui comigo, a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, eles defendiam privatização, por exemplo. Privatizaram uma série de empresas. Eles privatizavam menos Estado, que o Estado era um problema na economia, que ele era um impedimento de desenvolvimento. Eles defendiam, por exemplo, política monetária que fosse mais restritiva ao governo. Tudo isso que compõe o que a esquerda chama de neoliberalismo. Eu sei que você de direita, por exemplo, você pode estar agora nesse momento tapando os ouvidos para a palavra neoliberal, mas eu não tenho problema com isso. A gente pode dizer que o neoliberalismo que o pessoal acusa é o liberalismo econômico. A gente pode tratar assim, não tem problema nenhum com isso, beleza? Até porque o neoliberalismo, o liberalismo econômico, eles são muito próximos porque as premissas que regem essas políticas, elas são de conteúdo
neoclássico, tá? Mais especificamente monetarista. A política econômica do Brasil, a partir dos anos 90, ela é de ordem monetarista. Ela está muito ligada à escola de Chicago, a Milton Friedman, né? O tripé macroeconômico brasileiro, que é um tripé que restringe a atuação política do Estado, ele é de ordem monetarista, é de ordem liberal, é da mesma ordem que Margaret Thatcher e Ronald Reagan defendiam. O FHC foi o presidente da República que mais privatizou estatais. Ele foi o maior privatizador. Paulo Guedes, Bolsonaro, Temer, esses caras aí não chegaram próximo do desmonte do Estado brasileiro que o FHC fez. Ele vendeu as empresas estatais do Brasil a preço de banana. Ele liberalizou excessivamente a nossa economia. Ele abriu os nossos setores para o capital estrangeiro. E nada disso é neoliberal para você. Neoliberalismo é só um xingamento. Não tem nada de sentido prático, não. Mesmo que as políticas do FHC sejam muito parecidas com as políticas que foram feitas pelo Ronald Reagan e pela Margaret Thatcher. E aí, o Lula, depois que entra em 2002, o que ele faz? Ele muda alguma coisa que o FHC fez? Não. Ele mantém as políticas econômicas do FHC em vigor. Ele mantém o tripé macroeconômico, ele não reestatiza empresa nenhuma, ele aprofunda as PPPs, com elas sendo criação, inclusive, né, do próprio governo. Aí entra naquela discussão, né, da pergunta do Jones, por exemplo. PPP é privatização ou não é? Bom, na minha opinião, é praticamente a mesma coisa. Você entrega uma empresa pública para ser administrada pela iniciativa privada por 30 anos, enquanto a iniciativa privada lucra com um serviço que devia ser público. Aí isso não é privatização. Só porque daqui 30 anos, supostamente, essa concessão ela pode ser revogada, ela pode ser passada para uma outra empresa ou ela pode voltar para o Estado. Beleza, 30 anos, só vai ficar na mão da iniciativa privada basicamente o tempo que eu tenho de vida. Mas isso não é privatização. Não é à toa que o Fernando Haddad, quando respondeu o Jones, ele desconversou completamente o conteúdo da pergunta do Jones, porque era uma pergunta espinhosa, ele inventou lá uma história de ProUni, trazendo o ProUni para a conversa, que não se compara ao que o Jones estava perguntando, até porque eu não sou comunista. Então eu não tenho problema com todas as privatizações. Mas uma coisa é você falar do ProUni, outra coisa é você falar de privatizar o metrô, que é um monopólio natural que não tem concorrência por si. Porque, pensa comigo, gente. Não existe concorrência no transporte público. Se você trabalha num lugar X e precisa pegar uma linha X, você vai pegar essa linha X todo dia, pô. Não importa se o serviço dela vai ser um pouco melhor ou um pouco pior. Você vai pegar porque você precisa. É a mesma coisa com ônibus. Você pega o ônibus que você precisa pegar para poder ir pro teu trabalho, pô. Você não escolhe qual que é o ônibus que tá com ar-condicionado, qual que é o ônibus que tem a melhor suspensão, que tem os bancos mais confortáveis. Não. Você pega o ônibus que passar na hora que você estiver no ponto para você chegar no seu emprego. Ponto. Então, não faz sentido passar esse tipo de coisa para a administração privada, beleza? Mas aí o ponto da discussão nem é esse. O ponto é que o Henri Bugalho não estuda absolutamente nada sobre nada disso. O Henri Bugalho, ele é incapaz, tá, de discutir o conteúdo das questões. E ainda assim, ele tenta, de maneira medíocre ainda, analisar a forma do discurso. Como se ele fosse um grande lógico, como se ele fosse um grande entendedor de retórica, do debate. Acho muito engraçado que é o cara que não participa de debate nenhum. Ele só sabe escrever sobre debate. Participar mesmo, aí não. Quando inventa de fazer algum debate, como, por exemplo, os debates por vídeo, que ele fez aí muitas vezes contra o Jones Manuel, ele já apanha, ele já toma um pau, foi debater com o MBL escrito, e aí, pelo que eu sei também, levou um pau, não é à toa que nem quis publicar a parte dele do debate, né? Então, assim, eu não entendo como é que uma pessoa dessa quer falar sobre análise de discurso, como é que ela quer falar sobre debate, quando ela não tem conteúdo nenhum prático a respeito disso, tá? O livro de debate do Henri Bugalho, ele é ok, mas qualquer pessoa fazendo uma pesquisa mínima, conseguiria fazer um livro ok sobre debates também.
tá? Aqui, ó. Eu tenho o livro dele. Eu li o livro dele, tá? É ok. Não tem nada demais. Não é ruim, mas também não é nada assim, ó, a revelação. Ele não traz nenhum tipo de contribuição para o debate, beleza? Tudo que você encontra aqui, se você fizer uma pesquisa por fora, você vai achar também para estudar sobre falácia lógica e etc, análise de discurso, blá blá blá. Então assim, o cara escreve um livro que é ok sobre debate, mas não tem coragem de debater com ninguém, e quando vai fazer esse tipo de análise, faz essa análise porca, que é ruim mesmo. Então, medíocre. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção nessa discussão foi a discussão que ele faz a respeito de democracia, aonde ele efetivamente diz que no processo democrático, quando as coisas não estão avançando, é o sinal de que provavelmente essa democracia está funcionando bem, porque você tem uma correlação de forças que vai impedindo a atuação da outra, e o pouco avanço indica que os mecanismos democráticos estão em conformidade com aquilo que precisam ser. E aí entra naquela coisa que é a discussão da democracia pela democracia, a defesa da democracia como um valor em si mesmo, desconsiderando o cenário prático, o cenário concreto, a situação em que as pessoas estão. É sempre essa defesa abstrata da democracia. Aí ele fala da ditadura militar e fala assim, veja bem, o regime militar foi horrível e não sei o quê. Só quem viveu uma ditadura sabe o valor que tem viver num ambiente democrático. Eu concordo que a gente não pode comparar, inclusive essa é uma crítica que eu faço à esquerda radical, que eles falam que a gente vive numa espécie de ditadura, né? A democracia da ditadura do sistema financeiro, sei lá. E eu não acho que a gente vive numa ditadura. Eu acho que existem sim diferenças entre a ditadura de 64 e o regime democrático pós-88. Eu acho que tem diferença sim. Mas aí observar que há essa diferença não é simplesmente chegar e fazer uma defesa à democracia de maneira cega, sem entender que muita coisa concreta continua se deteriorando quando se trata, por exemplo, de direito aos trabalhadores, de direitos à população. As coisas estão piorando, o preço das coisas continua aumentando, a renda do brasileiro, a renda média do brasileiro, mal está pagando o mercado do mês, muito menos as contas, o aluguel e etc. E dia após dia, os movimentos políticos são para retirar cada vez mais direitos e dificultar ainda mais a vida dos trabalhadores. E aqui eu abro uma brecha para falar a respeito da isenção do IR, que quando for concretizada será sim um grande avanço para a classe trabalhadora, tá? Uma das poucas coisas boas que a gente tem, por exemplo, para poder elogiar o governo hoje. Mas aí, em outro vídeo, eu posso tentar me aprofundar um pouco mais a respeito disso. Não é o tema aqui. Mas a verdade é que dia após dia as coisas ficam mais difíceis, não mais fáceis. Mesmo com alguns pequenos avanços como esse da isenção do IR. Então, defender a democracia a todo custo, para mim, não me parece muito sensato. Se o conteúdo prático, muitas vezes, não é benéfico para a maior parte da população. Aí eu pergunto, democracia para quem, meu parceiro? Democracia para quem? O Paulo Freire, inclusive, na obra dele, Educação como Prática de Liberdade, ele faz esse questionamento. Porque ele critica justamente a noção de transição para um regime democrático. E ele pergunta, há mesmo democracia quando as pessoas, as massas, elas sequer conseguem fazer parte disso? Quando elas não têm a educação necessária para se entender como sujeitos históricos que efetivamente participam ativamente dos jogos de poder, dos jogos políticos. Existe alguma democracia para as pessoas que não são alfabetizadas, para pessoas que vivem sobrevivendo em subempregos? Existe democracia para essas pessoas, para quem está sendo morto pela polícia? Existe democracia para quem não tem acesso a saneamento básico? Então essa democracia chega para quem? É fácil para ele dizer, porque ele é um cara de classe média que sequer vive no Brasil. Ele vive na Europa há não sei quantos anos. Ele está fora do Brasil faz muito tempo. Então nenhum dos problemas concretos do povo brasileiro
alcançam ele. Então, para ele é fácil, lá do mundinho dele, ficar defendendo democracia abstrata. Não, veja só, agora a gente tem o Lula, que é democrático. A gente não tem mais o Bolsonaro, então olha só como as coisas melhoraram. Mas melhoraram em que sentido? Ah, tudo bem, agora a gente não tem um presidente que dia sim, dia não, vem nas redes sociais para falar o maior absurdo que você já ouviu na vida. Pô, legal. Eu acho que foi bom isso acontecer. Não estou dizendo que eles são iguais, mas o conteúdo político não é em grande medida parecido, pô. Aí você não estuda nada sobre isso, aí vem dizer assim, não, apesar de eu não estudar nada sobre isso, eu vou dar uma opinião. Pô, guarda a tua opinião, cara. Porque ou você estuda sobre um negócio, ou então você fica calado. Eu nunca vi isso. Ah, eu vou analisar a forma. Dane-se o conteúdo. Como é que você analisa a forma de uma coisa se você desconhece o conteúdo prático disso? É evidente que a sua análise vai ser uma porcaria. Esse é o ponto. Vocês entendem? Então, para mim, é isso. O Henri Bugalho, ele reflete bem essa esquerdinha liberal que eu tô sempre criticando. Que é essa esquerda que é totalmente despolitizada porque não estuda os meandros do processo político, do processo econômico, não consegue juntar A com B, mas ainda assim gostam de falar sobre política e de discutir sobre uma determinada democracia abstrata, como se as coisas estivessem muito melhores hoje do que estavam há 3 anos, 4 anos atrás, quando era o Bolsonaro que estava na presidência. E as coisas não são tão simples assim. É um discurso, cara, que se você não tiver o conhecimento necessário, ele te enrola. Só que, na verdade, é raso como um pires. Que é isso que o Henri Bugalho é. Ele é o pires da intelectualidade esquerdista brasileira, na minha opinião. Eu nunca vi... E olha que esse cara, ele se intitula filósofo, tá? Você vai lá olhar lá na bio dele, tá lá, ó, filósofo. Eu só consigo me lembrar de mais 2 pessoas que se intitulam filósofo no Brasil, ou melhor, que se intitulava, né? O Paulo Cogos, que também se intitula como filósofo, e o próprio Olavo de Carvalho, né, que também se intitulava como filósofo. E aí eu pergunto, que contribuição filosófica que o Henri Bugalho de fato traz naquele canal dele ou nos livros dele? Porque aqui nesse livro não tem contribuição nenhuma. No canal dele, ele só trata de fofoca do dia, né? Não é nada muito aprofundado. Então eu queria saber qual é a função desse filósofo no Brasil hoje. Eu realmente queria entender. Eu não sou muito de querer ficar discutindo quem é filósofo ou quem não é. Eu sou mais de discutir sobre a qualidade do filósofo. E aí, como vocês já devem perceber, né, para mim a qualidade do Henri Bugalho como filósofo não está muito longe da qualidade do Paulo Cogos como filósofo, sinceramente, assim. Então, eu me pergunto, quando é que essa esquerda liberal vai aprender que para discutir política, você precisa efetivamente adentrar no conteúdo dela e não ficar só no caráter e na forma de fazê-la? Porque muitas vezes você perde as coisas que são verdadeiramente importantes. Lembrem-se, esse país ele vem sendo governado da mesma maneira tem 40 anos. A gente teve não sei quantos mandatos de PT, a gente teve Temer, a gente teve Bolsonaro, a gente teve o FHC, que foi o precursor dessa política que está posta, e pouquíssima coisa mudou, tá? De nível macro, de nível de reforma. E é por isso que eu detesto essa esquerda liberal. Porque eles discutem, mas não existe projeto, eles não conseguem apresentar nada palpável, e é sempre essa discussão que é um tanto moralista, um tanto mesquinha e um tanto patética. E aí, na próxima eleição, o que mais me chateia é que é o grosso dessa esquerda que, no final das contas, decidem as eleições. E aí vocês me perguntam por que diabo o Brasil vai como vai. Pô, vai lá assistir o vídeo do Henri Bugalho que você vai ter a resposta para isso. E é isso, pessoal. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês pensam a respeito desse vídeo do Henri Bugalho, o que vocês acham. Vocês acham que eu exagerei nas críticas, que eu estou sendo desonesto em alguma medida com ele? Eu realmente queria saber qual é a opinião de vocês, então deixem aqui. E, para quem gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe e, se possível, se inscreva no canal, porque a gente está aí quase batendo os 9.000 inscritos, beleza? E para você que chegou aqui até o final do vídeo, eu quero te fazer um convite.
No próximo dia 9 de outubro, na quinta-feira, eu vou realizar uma aula aberta onde nós vamos tratar sobre o conceito de ideologia. O que é ideologia de fato? Essa aula é aberta, ela é gratuita, ela vai ser ao vivo através do Zoom. E se você tiver interesse de participar, basta você me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, que eu te passo mais detalhes e pego o seu e-mail para poder te mandar o link da sala, tá bom? Ela vai acontecer na próxima quinta-feira, no dia 9, às 19 horas, no horário de Brasília. Então, para você que tem interesse nesse assunto, eu peço que você participe, porque com certeza vai ser legal demais. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem e até a próxima. Tamo junto.